Rosimério de Souza, musicista e mãe de usuária da fundação que está... Eu, como vocês duas, né, sou mãe ainda... Estou tirando da minha cabeça que ela ainda é uma bebê, a Rafa. E a minha experiência até agora é como mãe ainda de uma bebê para menininha, né? O início para a gente foi muito complicado. Eu fiquei sabendo que a Rafa teria síndrome de Down na gravidez, mas o mais complicado foi uma gravidez depois de 12 anos, esperando ter um segundo filho, e quando eu falei, não vem mais, aí eu fiquei grávida. E aprontei toda uma cena com meu filho, porque ele era louco para ter um irmão e nunca vinha, e aprontei uma surpresa para ele, uma pegadinha para que ele ficasse sabendo da vinda da irmã. E no primeiro, ele ficou felicíssimo, e no primeiro morfológico, a médica jogou um tambor de água fria sobre a nossa alegria. Mas essa não foi a pior parte, assim, ela dizer que tinha uma alteração que eu precisaria investigar. O problema maior foi ela ter ligado para a minha ginecologista até o momento, e eu imagino que ela disse horrores, porque a ginecologista disse horrores para a gente. Eu consegui vencer isso, mas meu marido, provavelmente, ele vai falar alguma coisa amanhã. Até hoje, ele é meio bastante irritado com essa postura dessa médica, mas ela foi muito infeliz. E ela chegou para mim, assim, totalmente, quase falando de um óbito, e falou para mim da possibilidade que, em outros países, nenhum médico iria negar a me dar um laudo, falando de qualquer outra coisa para que eu fizesse um aborto. E eu fui ficando assim, enfiando na cadeira, e eu não acreditava que ela estava dizendo aquilo. E quando eu já tinha uma possibilidade de uma gravidez de risco, eu já tinha falado com ela que eu iria depois passar por um médico em São Paulo, porque eu moro no interior, né? E a gente conversou, e eu falei, então aqui está o cartão do pré-natal, que você vai anotar alguma coisa? Ela chegou para mim e falou assim, não, vamos deixar para depois, não vamos criar falsas expectativas, falsas esperanças. Aí eu falei, a coisa é pior do que me disseram até agora. Meu marido teve uma crise tremenda esse dia, e foi a hora que a gente teve que falar sério sobre o assunto, porque ele começou a chorar, começou a reclamar de Deus, por que aquilo estava acontecendo, e eu disse para ele assim, independente do que aconteça, independente se ela vai nascer ou não, como vem essa síndrome, com que sequelas vem a síndrome, a gente vai ter que enfrentar. A gente vai ter que enfrentar porque tem pessoas com menos capacidades em todos os sentidos que dão conta. Por que a gente não vai dar conta? Esse foi o meu primeiro pensamento, desesperado, mas foi. Eu estava por dentro, assim, me explodindo, porque eu não sabia nada sobre síndrome de Down. A única coisa que eu tinha feito até então foi quando eu peguei o morfológico, com as possibilidades como estava escrito lá, né? Acho que é aberração cromossômica do 13, 18 ou 21. Eu corri na internet e fui ver o que poderia ser aquilo. E fiquei chocada. Quando eu cheguei em São Paulo, passei pelo médico, ele falou, nem vou olhar para você, você está se sentindo bem? Estou. Me mandou para uma clínica, que eu fui muito bem recebida, fui muito bem orientada, e foi aí que eu comecei a ficar aliviada sobre, pelo menos, as condições da saúde do bebê. Passei por tudo isso, que acho que a maioria que passou, né? Ela nasceu prematura, ficou na UTI para ganhar peso, graças a Deus foi só para ganhar peso, não teve nenhuma sequela cardíaca ou outra qualquer, graças a Deus até agora ela está super bem de saúde. E como acho que pelo menos alguns pais aqui, fiquei muito desesperada para saber o que iria acontecer, como é que eu teria que lidar. Como eu disse, eu não sabia nada. E me falaram do Dr. Zan, levei ao Dr. Zan, ele me falou um monte de coisa, ele me deu um manual, e eu
tentei seguir aquilo no primeiro momento. Tentei seguir aquilo, até que, de repente, já tinha começado a frequentar a fundação, conversando com algumas pessoas lá, começou a cair a ficha. Eu falei, acho que a vida vai ser muito pesada se eu for seguir desse jeito. Vai ser muito triste para mim e para ela. Para todos nós. É muito complicado seguir esse manualzinho. Tem que fazer isso. E aí eu pus na minha cabeça e conversei com meu marido. Falei, acho que a gente tem que ser pai e esquecer dessas regrinhas que estão ditando para a gente até agora. E acho que, a partir desse momento, é que a gente começou a curtir mesmo a Rafa. Tudo bem que a gente ainda estava naquele período de medo, né? A gente pega aquela pessoinha desse tamanico, toda molinha, totalmente diferente do outro bebê que você teve. Você não sabe muito bem nem como segurar, como dar banho e tudo mais. Mas foi a partir desse momento que eu falei, eu vou ser mãe. Vou ser mãe, o melhor que eu posso ser, de uma pessoa que, de repente, tem uma necessidade maior do que meu primeiro filho. E a gente pôs na cabeça de tratar a Rafa exatamente, de criar a Rafa exatamente como a gente cria o nosso filho maior. Tem um filho que vai fazer 15 anos no final do ano. E ele, inclusive, foi uma lição para a gente em relação à recepção da Rafa, porque eu me preocupava muito como é que ele ia receber essa ideia de ter uma irmã com Down. E ele, no dia que a gente contou para ele ficou meio assim e tal. Tudo bem, filho? Ele, não, tá, tudo bem, mas podia ser um menino, né? Aí, nessa hora, eu falei, poxa, a gente está preocupado com coisa tão boba, né, perto disso. Então, essa é a nossa experiência. A gente tem tentado ser melhor pai e mãe para a Rafa possível. Eu tento saber quais são as necessidades dela, é claro, dentro das terapias que são necessárias, é óbvio, mas eu tento priorizar o amor dela dentro da família, que era uma preocupação que eu tinha também muito grande, como ela seria recebida dentro das nossas famílias. É engraçado que com a minha família eu não me preocupava tanto, mas a família do meu marido, nós dois somos músicos, mas ele vem de uma família altamente perfeccionista. Né? O pai desenha super bem, ele toca muito bem, o irmão constrói instrumentos maravilhosos. Então, ele já está na pele lidar com coisa onde exige a perfeição. E eu acho que é uma coisa que é nossa do ser humano, essa exigência que a gente seja perfeito e melhor em tudo que a gente faz. Estou mentindo? Não é, né? A gente tem isso para nós mesmos e para os nossos filhos a gente tem muito mais. E aí, de repente, assim, no meio dessas discussões, das conversas, de algumas leituras, caiu a ficha para mim que a minha filha, ela poderia não ser essa pessoa que eu idealizei. Né? A gente quer ter um filho perfeito, todos nós queremos. Né? Todos nós queremos isso. E começou a cair a ficha de que, como seria a Rafa adulta? Eu parei para pensar e cheguei à conclusão que todos nós, né, temos as nossas deficiências. Nós não somos perfeitos. A gente procura a perfeição, eu acho que talvez para esconder as nossas imperfeições, para esconder os nossos defeitos. Né? E aí é muito mais fácil eu ver o defeito no outro do que ver em mim mesma. E, para mim, a síndrome de Down, vamos dizer, na minha família, veio para abrir os nossos olhos para isso, que nós não somos nada. A gente está aqui para poder crescer, para acrescentar coisas boas às outras pessoas, para poder fazer o melhor que a gente pode para as outras pessoas. Então, nós, como pais, temos que ser melhores pais para essas crianças que, graças a Deus, caíram nas nossas mãos para que a gente pudesse mudar, né? Pudesse mudar o nosso interior. Ontem a gente participou da abertura e teve um momento assim que eu vi que meu marido ele se perdeu porque ficou emocionado e eu tive que me segurar. Por quê?
se para tocar a gente não pode ficar muito emocionado, para cantar pior ainda, porque aí a voz vai embora de vez, né? É muito emocionante a gente ter esse contato com todas essas crianças, com todas as moças e rapazes que estão aqui com síndrome de Down, que, para mim, ainda é uma novidade. É a primeira oportunidade que eu tenho. É claro que, volta e meia, a gente encontra com um e com outro, mas a gente ainda está nos primeiros passos dentro desse aprendizado. Eu estou preferindo não focar muito no futuro ainda. Não pensar muito no que ela vai ser, como ela vai ser. Eu estou pensando no cada dia, o que ela conquista a cada dia, nas brigas que ela está tendo para conquistar, isso é ela, nas brigas que ela está tendo para conquistar o espaço dela. Hoje, por exemplo, a gente estava em São Paulo e eu estava ocupada na cozinha com alguma coisa, o fogão é meio baixo, e ela porque queria ficar na cozinha, e eu preocupada, que estava fervendo alguma coisa. Aí ela queria sair da sala. O que eu fiz? Eu peguei e puxei uma poltrona bem grande, fechei, isolei a porta da cozinha, da sala para a cozinha. E ela ficou ali indignada, querendo passar. Aí ela subiu no sofá, na poltrona. Eu falei assim, ó, se você pensar um pouquinho, você vai conseguir passar para o lado de cá. E ela ficou tentou pular, viu que não tinha altura, voltou. Aí ela viu que tinha uma brechinha atrás. Se espremeu toda e passou. Aí eu tive que elogiar, né? Apesar de eu não querer que ela fosse para lá, falei, muito bem, é isso mesmo. Então, eu brinco com ela o tempo inteiro com essas coisas, mesmo que eu coloco os empecilhos, mas eu incentivo quando ela consegue conquistar, porque ela briga por isso o tempo todo. E nas palavras dela, ela estava dizendo, a gente tem que proporcionar momentos, oportunidades para os nossos filhos. Acho que todos nós temos consciência disso, mas é muito difícil deixar de ser pais super protetores dessas crianças e desses jovens. Eu acho que ninguém vai negar isso aqui, não é verdade? Acho que a gente tem sente uma necessidade muito grande de super proteger. Se eu super protejo meu filho, dito normal, como é que eu não vou proteger a minha filha? Que é tão dada, sem malícia nenhuma, super carinhosa, como todos eles. Então, é muito complicado a gente abrir mão disso. Não é difícil isso, né? E o que eu tenho a dizer é exatamente isso. A minha experiência com a Rafa tem sido essa. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma situação séria com ela de preocupação. Ela está sendo uma alegria na vida de toda a família. Ela, acho que, abriu os olhos para todos nós quanto às nossas, não vou chamar de deficiências, mas as nossas relação com o mundo, de que nós não somos melhores, que nós somos simplesmente uma pequena parcela, que a gente tem que crescer com o outro, né? Do jeito que a gente faz com que quem está do nosso lado cresça também. E pronto, essas são as minhas palavras, é agradecer a oportunidade de estar aqui e quero crescer com a experiência de quem já viveu mais dentro dessa realidade.